Olá, estudantes da segunda série, nós estamos aqui de volta. Olhem aí na tela o título da nossa aula agora: Identidade, um reconhecimento entre eu e o outro. Do nosso aprofundamento, superar desafio de humanas, a unidade curricular no mundo tudo está interligado. Como vocês sabem, eu sou a professora Jennifer e hoje, nesse momento, nessa fase da aula, eu trouxe um convidado muitíssimo especial. É um conhecido de vocês, o professor, o querido Jocélio. Jocélio, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Jennifer. É um prazer, estar com vocês, aprender com todos vocês aqui nesse aprofundamento tão interessante, Olha só esse nome: Superar Desafio de Humanas. E com essa aula, com um título muito aí semelhante às competências socioemocionais que a gente desenvolve lá no nosso projeto de vida. É um prazer, Jennifer, estar com você aqui. E tem tudo a ver, Ju? A gente está construindo com os nossos estudantes essa dimensão do projeto de vida, e para que a gente possa construir o nosso projeto de vida, é fundamental que a gente se conheça, que esse eu, essa individualidade, o conhecimento sobre a nossa identidade apareça, para que de fato a gente possa fazer as escolhas que correspondem com a nossa história. Exatamente, a gente já acaba envolvendo o engajamento com o outro, a iniciativa social, a abertura ao novo, Quando eu falo eu e o outro, envolve toda uma atmosfera realmente de sociedade, de igualdade, Realmente de comoção mesmo, de iniciativa. E na última aula que nós tivemos com eles, nossos estudantes, nós fizemos uma reflexão que é fundamental para a antropologia, que são as características da antropologia, e discutimos sobre etnocentrismo, relativismo cultural e o respeito à diversidade. São aí pautas que nos trazem ligado diretamente à diversidade, E essa questão da diversidade, nós refletimos, Ju, tanto sobre a discussão, sobre a importância de entendermos a cultura, que existem muitas culturas, que a diversidade cultural ela é produzida pela história, que nós temos uma capacidade diferente dos animais de produzir significados à nossa vida, de acumular conhecimento, de nos adaptarmos às diferentes épocas. Estamos sempre dinâmicos, em movimento, construindo novas realidades, novas possibilidades, enquanto espécie humana e também enquanto indivíduos. É o processo de transformação, Jennifer? Quando a gente começa a se enxergar dentro do viés do outro, a gente começa também a perceber as nossas fragilidades, o que nós temos de semelhante com relação às nossas falhas, o que nos torna... eu costumo dizer que os seres humanos aí uma espécie que precisa aprender a desenvolver a humanidade. Normalmente a gente tem aí um comportamento dentro do mundo animal muito natural e orgânico. E o ser humano ele precisa aprender o processo de humanização. Isso é muito interessante e é uma característica única da nossa sociedade, Exato. Nós conversamos com os estudantes que... Quando a gente observa os animais, se a gente tem um João de Barro aqui no Brasil, ou um João de Barro em qualquer parte do mundo, é lindo perceber ele fazendo aquela casinha e se assemelha muito à capacidade humana de trabalhar, de transformar. Mas a diferença é que esse animal, essa espécie, eles fazem por instinto aquela construção. Seja uma teia de aranha, seja a produção de uma colmeia, esses animais em qualquer lugar, sendo na mesma espécie, a variação sobre aquilo que eles são capazes de produzir é muito pequena. Mas os seres humanos, muito diferente, têm como característica fundamental a cultura. E eu costumo dizer para eles que a cultura é como se fosse a pele que reveste, não só o indivíduo, mas toda a sociedade. A cultura é o que dá significado, é tudo que é produzido pelos seres humanos, pelos homens, pelas mulheres, em diferentes épocas e diferentes lugares. Tudo que os nossos olhos alcançam e é
parte de uma sociedade, é produto da cultura. Ao mesmo tempo, existe um desafio muito grande, porque como nós somos socializados dentro do Brasil, né, na região em que nós vivemos, existe uma dificuldade justamente de encontrar com o outro. De que maneira a gente consegue enxergar o outro? Na última aula nós falamos sobre as diferentes etnias indígenas, das diferentes etnias africanas. E quando nós nos reportamos para algo que está próximo, que são as etnias, as Guarani, as Pataxós e tantas outras que temos no Brasil, às vezes parece algo distante. E falamos também sobre o perigo de olhar para o diferente de nós e considerar esse diferente por causa dos seus costumes, das suas crenças, dos seus valores, da sua forma de organização, do seu grupo social, considerar esse que é diferente inferior ou primitivo. Ou até mesmo criar estereótipos, né? Porque quando a gente olha dentro de uma herança cultural, a gente tem um processo muito superficial de análise, muitas vezes, e equivocado, com relação à característica individualizada de cada cultura, respeitando, às vezes se desmerece, ou até a gente deixa de perceber a questão que existe com a questão da ligação regional, com a questão histórica, com todo o conceito da construção que a gente traz dentro daquele da determinada sociedade. Porém, a gente sabe que existe essa diversidade e muitas vezes quando não há esse diálogo realmente que nós estamos construindo aqui, a gente acaba colocando tudo dentro de um filtro, não é verdade? E esse filtro, ele não demonstra toda a potência que nós temos em cada uma dessas ramificações, desse viés que existe dentro de uma etnia, dentro de uma sociedade, não é, Jennifer? Isso, é exatamente isso, né? Então, nós temos muitas maneiras de nos depararmos com o outro, não é, Jo? Seja pela arte, seja pelos filmes que nós assistimos, pelos jogos que nós jogamos, pelas redes sociais, né? Então, as viagens que nós desejamos fazer, ou se nós já fizemos, né? Nós temos a oportunidade de conhecer a cultura indiana, mexicana, né? Tem tantos desenhos, Viva a Vida é uma Festa, né? Que traz elementos, né? De uma determinada data comemorativa, que é o 2 de novembro, né? Que é o Dia dos Mortos. Então, existe ali um referencial, uma grande festa, uma comoção nacional em torno de uma temática que no Brasil nós não temos a mesma reverência. E olha só o processo criativo que nós podemos explorar dentro de uma única vertente que foi citada aí pela Jennifer, né? Então, a forma conteúdo, ela acontece, ela atende com relação à história dessa civilização, dessa sociedade, das construções que foram elaboradas, né, dentro de experiências únicas. Não tem como nós falarmos de forma conteúdo sem falar, né, sem falar de formato, de todo o conteúdo, com relação, sem falarmos da história, da identidade que existe dentro desse processo criativo. E quando a gente fala de diversidade, a gente tem que perceber, respeitar e trazer essa coletividade. Quando eu falo realmente, penso nesse sentimento de respeito à diversidade, eu penso realmente no respeito à diferença, que é tão rica quando a gente traz a possibilidade que todos mostrem essa diferença, né? Porque ser diferente é mágico, né? É latente, é importante, porque a gente começa a não estar imerso dentro de um filtro, né? De uma única visão. Nós não nos fechamos em uma história única, né? Tem um vídeo maravilhoso da Chimamanda Ngozi, que é uma grande escritora nigeriana, e ela conta essa história do risco da história única, né? Então, ela enquanto escritora, né, do continente africano, e ela via, ela sempre sonhou, tinha como projeto, né, escrever, e ela escreve sempre muito bem,
E aí ela disse que a principal literatura que ela consumia era a literatura inglesa. E aí ela começou a perceber que ela reproduzia nos seus próprios livros, nos seus próprios projetos criativos, uma referência de uma história que não era própria, que não era dela, que não era a construção da sua identidade, mas era aquilo que ela era apresentado como modelo, né? Então... E quantas vezes você, estudante, também não passa por esse processo? Quando a gente está falando lá do nosso projeto de vida, quais são as suas referências? Essas referências são construídas com base na sua história, na sua realidade, no que você quer realmente para o seu projeto de vida, ou são nas referências que a gente tem na cultura de massa, nas referências que a gente tem dentro das redes midiáticas, né, que impõem aí um padrão, né, um objetivo, um senso comum, não é verdade, Jennifer? E a gente esquece um pouco da nossa cultura individual, que vem sendo construída, né, de acordo com o que nossos anseios, e também da nossa cultura popular, aquela que vem sendo trazida aí ao longo da nossa história, pelos nossos antepassados, pelo nosso núcleo familiar, pelo nosso núcleo social. Então, a gente às vezes acaba se esquecendo dessa história, da nossa história. Então você, estudante, deve observar isso. Até que ponto as suas metas, as suas construções dentro do seu projeto de vida são baseadas na sua história realmente, no seu querer, ou nessas possibilidades que são trazidas para vocês, né? E essas possibilidades, né, Joel, elas são pontos de partida. Nós estamos imersos na nossa cultura, né? Nós temos todos esses referenciais. O importante, fundamental, como o Jocely colocou, é nós percebermos essa diversidade e também identificarmos essa cultura de massa, né? Na primeira série, vocês conversaram e construíram com a gente a dimensão de que nós temos todos os seres humanos, todos os agrupamentos humanos possuem cultura. E essa cultura, como nós estamos conversando aqui, ela é diversa, ela é plural, né? E essa pluralidade, ela é construída pela história. Mas, devido a vivermos num sistema capitalista, e esse sistema capitalista fazer com que a cultura ela seja traduzida em mercadoria, a gente passa a mercantilizar tudo. Né, são as mesmas formas de vestir, né, são os mesmos jogos, são os mesmos são os mesmos filmes, é a mesma literatura. Essa cultura de massa, ela é produzida para as massas com o ideal de que você perca a sua identidade e você cada vez consuma mais. Né? Mas não tem problema se você gosta daquele filme, daquela música, daquela marca que é comum a muitas pessoas. O importante é você não ficar alienado a isso. Né? Você pode identificar e, por escolha, você construir a sua identidade com vários repertórios e um deles ser esses repertórios que estão hegemônicos dentro da nossa sociedade. Agora, o entendimento da pluralidade, da diversidade, e dessa pluralidade e diversidade como parte da nossa história individual e da nossa escola coletiva, permite com que a gente não reproduza sistemas de exclusão, como o etnocentrismo que nós falamos. E o etnocentrismo, Jo, é essa postura de que uma determinada sociedade, uma determinada cultura, um determinado grupo étnico é superior, está no centro. E quando ele se coloca no centro, e dentro de uma escala de evolução e de superioridade, de hierarquia, você faz justamente aquilo que você apontou para os nossos estudantes. Você estigmatiza, você age de maneira preconceituosa, você exclui, e a exclusão, preconceito e estigma não deixa de ser uma violência. Isso nós podemos observar de alguns para os outros, mas nós também somos objeto de estigma e de inferioridade de determinados grupos. Quando nós analisamos
como nós somos tratados em determinadas partes da Europa, dos Estados Unidos, de países que se entendem como economicamente mais desenvolvidos, é a nossa cultura brasileira que é reduzida ao futebol, ao carnaval, e nós sabemos a grande diversidade e potencialidade que nós temos enquanto povo, enquanto cultura, enquanto indivíduos. É verdade. E nós temos aí uma questão de construir realmente um repertório, além de pessoal, né, de vivências, mas também acadêmico. Quando a gente traz a pluralidade, né, a diversidade cultural, nós temos aí a abertura de um leque dentro dos processos criativos muito mais rico. A gente fala sempre da subjetividade dentro da arte. Então a gente vai construindo, através da nossa originalidade, das nossas vivências, um processo de criação que cada vez mais, dentro da nossa contemporaneidade, é necessário uma originalidade, né? Mas como que eu vou trazer essa originalidade se eu estou sempre permeado pelos mesmos conceitos, né? Pela mesma vertente que são trazidas para a gente dentro dessa contemporaneidade. Então, quanto mais a gente vai adentrando dentro das nossas heranças, da nossa origem, dos nossos saberes, dentro do nosso coletivo, a gente consegue ampliar o nosso repertório, trazer a possibilidade realmente de fazer um pensamento crítico, científico, né? Realmente uma autoanálise com relação ao que eu quero dentro, ou do meu papel dentro da sociedade. Jo, isso que você acabou de colocar, né, desse processo criativo, da dimensão da nossa originalidade, tem tudo a ver com uma das metodologias fundamentais das ciências sociais, que é a de estranhamento. Então, nós crescemos e, por causa de estarmos inseridos e socializados dentro dessa sociedade, e a gente já discutiu que a socialização é todo o processo em que, desde o momento que o indivíduo nasce, ele é apresentado à cultura em que ele faz parte. Então, o objetivo é que ele internalize essa cultura, essas regras, esses comportamentos, esses valores, de uma maneira em que chega um determinado momento em que, principalmente as crianças, elas acreditam que existe apenas um mundo. O mundo se resume aos modos da sua família, da sua escola e dos seus amigos. Mas nós temos a possibilidade de fazer um estranhamento. E as ciências sociais, a filosofia, a história, as artes, elas permitem com que a gente coloque em questão a nossa própria realidade, né? Fazendo o familiar estranho e aquilo que é estranho familiar. Quando nós tornamos o familiar estranho, nós temos um movimento de nos aproximarmos para conhecer melhor. Quando a gente torna o estranho familiar, nós temos um movimento contrário de nos aproximarmos daquilo que estava distante, distante da nossa realidade, da maneira, da língua, da história, dos comportamentos de uma cultura, mas pode ser de uma pessoa também. Então, essa metodologia, o estranhamento, a desnaturalização, são pontos fundamentais para entendermos a cultura. Vai aparecer aí na tela para vocês. O que é estranhamento? Né? Esse mecanismo, essa metodologia, essa postura diante do outro, né? Das culturas, dos indivíduos, né? Da realidade social. Estranhar significa questionar, ter que reavaliar, observar e, sobretudo, reconhecer e aceitar a existência da diferença. A diferença é a grande riqueza de todos os seres humanos. O antropólogo, nós falamos disso na aula passada, registra e descortina todas as culturas, preservando conhecimentos da cultura nativa e alargando nossa percepção de mundo. Então, esse é um ponto de partida fundamental. E está muito associado à questão do processo criativo. Olha só, o antropólogo registra e descortina todas as culturas. É exatamente o que a arte nos propõe. É você realmente, através da intencionalidade, se conectar a outros universos, né? Esses universos subjetivos que refletem o que realmente aquela pessoa traz de bagagem dentro da construção ali das suas vivências. Quando a gente faz essa conexão,
né, que é diversa, não adianta. Cada ser ele tem uma subjetividade única. Não adianta, eu posso trazer a temática para todos vocês, para todos os estudantes de uma turma, né, de 30, 40 estudantes, e essa temática ela ser compartilhada, como, por exemplo, as suas experiências com a pandemia. De acordo com cada vivência e cada universo que vocês têm aí dentro da subjetividade, vocês trarão um recorte diferenciado. Algumas pessoas podem trazer um recorte que seja mais agradável, mais tranquilo, dentro das possibilidades que essa temática traz. Outros podem ser muito mais intensos, não pensando que uma vivência ou outra pode ser mais intensa que a outra, mas sim quando a gente pensa em nível de agressões, de violências realmente que a gente sofre dentro desses processos que são muito difíceis, violência simbólica, física, né? Ou até mesmo o sentimento de solidariedade que é desperto, né? Disperso dentro desse processo. Então são várias ramificações que a gente tem dentro da arte que transmitem essa diversidade, esse encontro realmente de metamorfoses, né? Acontecendo. Incrível, Ju, porque a gente tem uma frase, né, que chega no domínio popular de alguma maneira que diz: a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? Para a gente perceber o quanto plural, quão diverso e o quanto que nós podemos aprender com esse processo de descortinação. Eu acho tão bonita essa metáfora. Então, nós estamos aqui envolvidos com a nossa própria cultura e nós vamos nos abrir para o novo. Nós vamos olhar, nós vamos abrir essas janelas, enxergar novos horizontes, nós vamos perceber a pluralidade que existe no mundo, nós vamos construir o contato com o outro. E o legal é que esse processo de descortinar, ele não precisa que eu necessariamente que eu venha a me despir de tudo que eu tenho dentro da minha bagagem. É apenas uma conexão, eu estar aberto ao outro, a enxergá-lo, né? E não, claro que existe a possibilidade e ela também tem que ser latente com relação a sua, dentro desse processo de conexão, a sua transformação. Você pode, dentro daquele outro ser, dentro daquele outro processo, começar a trazer algumas vivências para você e que te façam realmente refletir e evoluir com relação ao seu senso crítico, né, estético, ético. Porém, não é necessário que você deixe de ser quem você é para que você comece a enxergar o outro, né, Jennifer? E quem você é, né? Essa é uma pergunta tão difícil. Quem nós somos? Quem sou eu em relação ao outro? Quem é esse outro? Né? Nós vivemos em sociedade, isso quer dizer que nós vivemos em grupo. E não existe apenas o nosso grupo. Nós não somos iguais. Né? Mas nós pertencemos a determinados universos que compartilhamos de crenças, de valores, de costumes, de características. Né? Então, estamos aqui, nós somos do grupo dos professores, mas eu sou uma professora mulher e o professor Jocélio é um professor homem e nós dois somos cis. Né? Então, se tivéssemos aqui um terceiro colega trans, por exemplo, nós teríamos uma semelhança, uma construção de uma identidade profissional, mas nós pertenceríamos a um grupo de gênero que é diferente. E essa identidade, essa construção, ela nos coloca em situação de maior vulnerabilidade e de maior acesso. Né? Então, nós estamos na Semana das Mulheres e entender que participar de diferentes grupos possibilita, historicamente, maior acesso a direitos ou não. Né? Então, eu acompanhei a aula do professor Jocélio, né, e nós estávamos refletindo lá, as mulheres ao longo da história, né, nós sempre fomos mais da metade da humanidade. Entretanto, os nossos direitos eles foram reivindicados ao longo de toda a história e conquistados basicamente no século XX. Né? O direito a estudar, o direito a votar. Em 1916, as mulheres elas tinham que pedir autorização dos maridos para conseguirem trabalhar.
E aí, se a gente calcular, isso é muito recente, né? Olha só, em quanto tempo nós temos de história aí registrada da humanidade e quanto nós temos de registro tão pouco, né, com essa questão da construção da liberdade realmente das mulheres dentro da história. É muito pequeno, né? Olha só o tanto de tempo que nós levamos para conseguir construir o que talvez ainda seja o mínimo, né? Muito. E esse fato, nós estamos encontrando um grupo, né? Um grupo, uma minoria social. Se nós passarmos para as crianças e para os adolescentes, foi na década de 90 que nós construímos no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes as crianças poderiam trabalhar, né, muito pequenas, com 9 anos, na Revolução Industrial, muitas crianças de 5, 9 anos, existem vários registros históricos que mostram essa realidade, as crianças sem terem o direito à educação, com trabalhos forçados, com exploração infantil. Então, é necessário que toda a sociedade reconheça a ausência de direitos de um determinado grupo, e isso pode ser um grupo social, pode ser um grupo cultural, né? E ao reconhecer a identidade desse grupo, nós temos condições de construir mecanismo em que esse grupo viva com dignidade, com equidade, né? Com acesso a direitos, não seja estigmatizado, excluído e muitas vezes exterminado. Exatamente, e vale aí a dica para que você, estudante, comece a desenvolver o seu processo aí de investigação científica através até mesmo do seu núcleo familiar. Como foram as experiências das mulheres da sua família? Como foram as experiências aí dentro da sociedade dos seus avós, das pessoas mais velhas dentro do seu núcleo familiar? Já é um momento de descoberta, de encontro, né, com o outro. E a gente está falando realmente de diversidade. Olha, eu e a Jennifer estamos dentro do mesmo núcleo aí pedagógico, trabalhamos juntos, né, no mesmo campo profissional, porém nós temos vivências bem diversificadas. Imagina você dentro do seu núcleo familiar. A gente acha que precisa ir longe para começar a descobrir, né, essa diversidade dentro da nossa própria família, né, dentro da nossa unidade escolar. A gente começa a perceber o outro, quando a gente se propõe a essa possibilidade de descobrir o outro, a gente começa a perceber a diversidade latente que existe em cada ser dentro desses núcleos, né, Jennifer? Perfeito, e essa diversidade que a gente pode observar, que essa diversidade latente, essa pluralidade que é mágica, o reconhecimento do outro, se eu me relaciono com algo que é diferente de mim, eu tenho a capacidade de me ampliar enquanto seres humanos. No projeto de vida é como ganhar novos poderes. E esses novos poderes é perceber que o diferente me amplia, me fortalece, me permite entrar em mundos e realizar ações e conhecer culturas que são diferentes da minha. E essa realização ela acontece com o processo de socialização, que vai aparecer aí na tela para vocês, né? Então, nós estamos aí desde a infância, né? Tem a foto de um bebezinho recém-nascido, passando pela escola, pela juventude, né? A adolescência, essa fase que vocês estão, essa fase latente de encontro, né, com os desejos, encontro com o outro, encontro com os nossos sonhos, com os nossos planos, com essa autonomia, com esse protagonismo. Chegamos aí na fase adulta e a vida inteira, a construção da identidade é como esse rio aí que está aí entremeando a floresta. É a partir disso que nós conhecemos a identidade. Então, nós fazemos parte de uma série de grupos sociais, né? A nossa família, a escola, o trabalho, os grupos religiosos. Nós conhecemos pessoas e nós vamos aí nos ampliando, né? Somando a nossa experiência, e essa soma de experiências e aprendizados, pessoas e grupos sociais, constrói a nossa identidade, né? Então, é fundamental, né, que a gente entenda que a nossa identidade é o encontro com o outro. Esse outro que aqui é o Joey, que me amplia e contribui de uma maneira tão significativa para essa reflexão. Muito e vice-versa. Eu que realmente estou aprendendo muito, me transformando com essa aula aqui maravilhosa. E Jo, nós temos uma atividade, uma sugestão para os nossos estudantes, que é a seguinte:
quais eventos da história marcam a sua identidade, como diferentes culturas e grupos sociais estão presentes no seu dia a dia. Foi um pouco do que você sugeriu para eles, perguntar para os avós, para os pais, e esse reconhecimento da diversidade, dos diferentes grupos, é que vai permitir quem é você, estudante, em relação ao outro. E eles podem fazer aí um painel com fotos e uma série de possibilidades para demonstrar a sua identidade e como essa identidade ela é construída ao longo da infância, da adolescência e a vida inteira. Muito obrigada, Ju. Eu é que agradeço. Obrigado a você, Jennifer, pelo convite e a todos os estudantes aí da nossa rede. Queridos, muitíssimo obrigado por ficarem com a gente até aqui. Avalie a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.